Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Vinícius falando aqui do Exatos Passo a Passo e hoje eu tô com essa questão da GV que foi enviada aqui para nossa colega parceirona Sofia. Tudo bem, Sofia? Muito obrigado pela questão. Vamos resolver essa questão aqui, ó. Olha só, a raiz da equação 2x mais 1 sobre 4 menos x menos 3 sobre 5 igual a x sobre 3 é um número. Primeiro ponto importante, o que é a raiz da equação? Raiz de uma equação é o seguinte, vamos lá. Raiz é o quê? Um número que, ao substituir seu valor na incógnita ou na variável incógnita x, resulta em uma equação verdadeira. Isso é raiz. Resulta em uma equação verdadeira. Certo? Opa, tocou aqui o celular. Perdão, meus queridos. Mas vamos lá. Então, como é que nós vamos resolver isso, né? Primeiro ponto importante. Você tem que notar que, olha só, temos aqui uma fração, outra fração e outra. Ou seja, nós temos numerador e denominador nessa equação, certo? É uma equação formada por 3 frações e cada fração aí tem o seu numerador e o denominador. Numerador a parte de cima, denominador a parte de baixo. Para que você possa resolver esse problema, a coisa que mais vai facilitar é deixar todo mundo com o mesmo denominador. Para isso, primeiro passo aqui, ó. Primeiro passo é encontrar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Encontrar o chamado MMC, mínimo múltiplo comum. De quem? Do 3, do 4 e do 5. São 3 números que vão ter esse mínimo múltiplo comum. Tá? O que é mínimo múltiplo comum? É um número que pertence às 3 tabuadas, no caso da tabuada do 3, da tabuada do 4 e também na tabuada do 5, só que é o menor de todos. Isso é chamado mínimo múltiplo comum. Como que a gente faz para achar esse mínimo múltiplo comum? Bom, vamos lá. Vamos colocar esses números um do lado do outro, separados por vírgula. E aí nós vamos começar a divisão de cada um desses números, se for possível, uma divisão de resto zero exata, pelos seus chamados fatores primos. Os números primos são todos aqueles que podem ser divisíveis por eles mesmos apenas e por 1. No caso, o menor número primo que existe é o 2. Então, dos 3 números que estão aí, vamos procurar o que pode ser possível de se dividir por 2. O 3 não dá, porque tem resto 1, e o 5 também não dá, dá resto 1. Portanto, só o 4. Quanto que é 4 dividido por 2? É 2. Então, a gente efetua essa divisão. Faz de novo, porque ainda tem números que podem ser divisíveis por 2. Quem? O próprio 2. Então, o 3 ainda não dá. 2 dividido por 2 é 1. E o 5. Agora, a partir do momento que você fez todas as divisões possíveis com esse número primo 2, nós vamos para o próximo número primo, que é o 3. Então, vamos lá. 3. Por quê? O 3 dá para dividir por 3. Então, vai dar 1. Aqui já foi, aqui é 1 mesmo, que é o resultado da divisão pelo 2. E sobrou 5. Bom, vamos pensar agora no próximo número primo que permite que seja dividido o 5. No caso, é o próprio 5 mesmo. A partir do momento que você chega em todos os números como sendo 1, 1, 1 aqui embaixo, resultado das divisões dos múltiplos primos que você utilizou, terminou toda a parte de simplificação desses números. Para você achar o mínimo múltiplo comum agora, basta multiplicar todos os números obtidos aqui de fatores primos de uma vez só para você achar o mínimo múltiplo comum. No caso, vai ser o quê? 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Portanto, o mínimo
múltiplo comum do 3, do 4 e do 5 é igual a 60. Muito bem. Agora nós estamos aqui, ó, com a nossa, o quê? A nossa equação que queremos resolver. Observe que os denominadores são diferentes, mas nós acabamos de achar o quê? O mínimo. Portanto, agora nós vamos começar a deixar no mesmo denominador. Então, qual que é o segundo passo? Tirar o mínimo múltiplo comum e deixar no mesmo denominador. Deixar no mesmo denominador, que é o MMC. Mesmo denominador. Muito bem. Como é que a gente faz isso? Fácil. Toda vez que você tem uma fração aqui, ó, você passa o risco de fração, mantém os sinais, ó, tem o menos aqui, depois tem o igual e tem mais uma fração. Quem que é o mínimo? O mínimo é 60. Põe aqui embaixo. 60, 60 e 60. Você vai colocar o mesmo MMC para todas as frações. E qual que é a regra agora? Esse 60, para cada fração que está aqui na equação, você vai dividir pelo denominador e depois o resultado dessa divisão você vai multiplicar em cima. Então, 60 dividido por 4, quanto que é? É 15, certo? 15. Então, vai ficar 15, que multiplica o que já estava aqui em cima, 2x mais 1. Menos 60 dividido por 5. Quanto que é 60 dividido por 5? 12. Que multiplica x menos 3, que é o que já estava lá em cima na fração. E por último, do lado direito do igual, 60 dividido por 3 é 20 vezes x, 20x. A partir do momento que você tem agora o mesmo denominador, você não mais precisa se preocupar com ele. Geralmente o pessoal corta aqui, simplifica, mas na verdade não é que corta. Você só não está levando ele em consideração. Quando você tem aí operações com frações com o mesmo denominador, você pode simplesmente deixar o denominador quieto e só mexer com o numerador. Então tá. O que nós vamos fazer agora é o quê? Aplicar uma distributiva de multiplicação de todos esses números que estão aqui. Terceiro passo, distributiva. Vamos lá. Distributiva. O que é distributiva? É você pegar o número que está na frente de um termo aqui, que no caso é o 2x mais 1, e multiplicar o número da frente para cada parte que compõe esse termo aqui. Então, veja só. 15 está multiplicando tanto o 2x quanto 1. Vamos multiplicar o 15 vezes 2x. Então, você só multiplica os números e deixa incógnita. 15 vezes 2, 30. Vai dar 30x, porque tinha o x ali. Mais 15 vezes 1, 15. Fizemos a primeira fração aqui. Agora, toma cuidado aqui. Esse menos que está aqui, ele é incorporado ao número que está aqui na frente. Então, toma cuidado, porque você vai multiplicar o menos 12 com os fatores que estão na frente dele, que é o x e o menos 3. Então, cuidado. Menos 12 vezes x. Menos 12x. E agora, menos 12 vezes menos 3, na multiplicação menos com menos fica mais. Mais 36. E isso é igual a 20x. Pronto. Com isso, nós temos agora uma simples equação do primeiro grau, que é mais simples de se resolver, certo? Qual que é o passo agora? Isolar a variável x no lado esquerdo da equação e números do lado direito. Vamos dar uma simplificadinha aqui. O terceiro passo, então, o quarto passo, na verdade, né? Quarto passo. Simplificar e rearranjar termos. Simplificar e rearranjar termos. Rearranjar termos. Então, vamos fazer isso. Como? Tudo que é com x, nós vamos agrupar. Observa que esse 20x está do lado direito do igual. Nós vamos encaminhá-lo para o lado esquerdo,
trocando o seu sinal. Então, se ele é positivo do lado direito, ele vai para o lado esquerdo negativo. Então, tudo que tiver x, nós vamos agrupar tudo junto. Ó. 30x, menos 12x, menos 20x, mais, podemos somar agora o 15 com 36, certo? Vai dar 51. E isso é igual a zero. Vamos trabalhar apenas agora com a parte em x. 20x aqui, né? Olha só. Menos 12x, menos 20x, toma muito cuidado. Quando temos dois números aqui negativos juntos, ele continua negativo, porém soma seus valores absolutos. Então, menos 12 menos 20 dá menos 32x. E aqui vai dar 30x. Olha o que eu vou fazer. Igual. Vou transpor esse número sozinho, que não tem a incógnita, não tem a variável, para o lado direito, trocando o sinal. Se ele é positivo, vai negativo. Menos 51. Agora fica fácil. Quanto que é 30x menos 32x? Menos 2x é igual a menos 51. Ponto importante aqui. Toda vez que a variável tem algum número com sinal negativo, a gente pode trocar esse sinal tornando positivo, multiplicando por menos 1. Precisaria fazer isso? Não precisaria. Mas aqui a gente faz para já deixar ele pronto para fazer a operação final, que é a divisão. Então, veja só. Menos 2x vezes menos 1, 2x. Igual. Menos 51 vezes menos 1 dá 51. Portanto, a resposta do nosso problema é x igual a 51 dividido por 2. Observe que isso aqui é um número racional positivo. Por que racional? Porque ele é uma fração. 51 é um número ímpar no numerador, 2 é um número par no denominador. Isso não dá um número inteiro. Se fosse um número par dividido por um par, daria o número inteiro, mas aqui não dá. Vai dar um número quebrado. 51 dividido por 2 é 25,5. Então, vamos para as alternativas. Olha lá. A raiz da equação, que é aquele valor de x que nós obtivemos, que era o quê? 51 sobre 2. Ele é menor que menos 2? Não. Ele é maior, ele é positivo. Então, não é o A. Ele é maior que 30? Não. Porque 51 dividido por 2 é 25,5, certo? Então, ele não é maior que 30. Ele é inteiro? Não. Ele é um racional. Ele não é inteiro porque ele não é um número natural, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, nem a parte negativa desses números. Ele é negativo, que é a alternativa E? Não. Mas ele é racional e ainda por cima não inteiro. De fato, não tem como ser inteiro aqui. É racional. Ele é uma fração, simples assim. E é isso, pessoal. Valeu!